minha turminha linda, tudo bem? Bom, turma, nossa segunda aula de hoje é de artes. E o que a gente vai ver em artes? Jogando com a arte. Neste capítulo você vai aprender uma série de jogos. E o melhor, aprender a arte com eles. Vai criar de memória uma composição de artes visuais, brincar de bingo musical, conhecer um jogo tradicional africano e muito mais. Desde os tempos mais antigos, lá atrás, os jogos fazem parte do cotidiano das pessoas, desde que tenham o objetivo de divertir, de ensinar, de passar o tempo. Se fizeram necessários que eles fossem inventados naquela época. Imagina, hoje vocês pegam um videogame, assistem uma televisão, mas naquela época que não tinha nada. Esses jogos mais tradicionais foram inventados por pessoas que estavam, digamos, ociosas, procuraram alguma coisa divertida ou tiveram uma determinada fonte de inspiração e criaram um jogo ali na hora. Legal eles terem pensado nisso, pra gente continuar jogando hoje em dia. Bom, na página 4 traz essa figura aqui pra vocês. É uma arte, o Tumaru, o nome da obra Luta de Mão Nua, e ela é de 1790. Vocês gostam de jogar? Que tipo de jogo vocês gostam? Que tipo de jogo vocês conhecem? Eu, particularmente, adoro jogos de tabuleiro. Videogame gosto, mas ainda gosto muito daquela sensação de todo mundo na mesa, com baralho, com banco imobiliário, com imagem e ação. Acho muito legal esse tipo de jogo para interter, reunir, a gente acaba rindo bastante. Um dos jogos que nós iremos ver agora é o jogo da memória. Bom, o jogo da memória é um clássico. Todo mundo conhece, todo mundo sabe como é que joga. Por que memória? Porque a gente tem que estar sempre atento, a gente tem que estar prestando atenção no jogo em si. Ele foi inventado lá pelo século XV na China. E é aquela parte assim que a gente conhece do mais tradicional, que são as duas figuras iguais e a gente tem que encontrá-las. Mas hoje em dia a gente já consegue encontrar outras formas de jogar o jogo da memória. Por exemplo, aquela que sempre a gente já jogou algumas vezes, que é um amigo sai da sala, ele observa o ambiente e depois ele sai da sala. Enquanto ele sai, alguma coisa na sala é alterada e ele tem que descobrir o que é. Então foram surgindo vários outros tipos de possibilidades de jogo da memória para que ficasse mais descontraído, mais divertido. Ali na página 5 de vocês, ele pede para fazer uma atividade com tiras de papel e todo mundo em sala. Mas a prof resolveu trazer uma proposta diferente para vocês. Pra gente não estar rasgando papel, pra gente não estar desperdiçando e trabalhando de uma forma diferente, vocês podem propor isso com o pai, com a mãe, com o irmão, com o tio, quem tiver ali com vocês, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão separar os lápis e as canetinhas de vocês em cores iguais. Ó, canetinha laranja, lápis laranja. Canetinha amarela, lápis amarelo. E vocês vão fazer exatamente da forma que propõe ali no livro. Bom, o que propõe ali no livro? Seguinte, em duplas começa o jogo combinado quem vai iniciar. Ele deve criar livremente uma composição utilizando todas as tiras de papel. Ao invés de tiras de papel, vocês vão usar canetinha e lápis. Uma pessoa fica com as canetinhas, outra pessoa fica com os lápis, para poder imitar as cores iguais. Um colega deve observar a composição durante 1 minuto, ou seja, vocês têm que cronometrar 1 minuto, procurando memorizar a composição e a cor de cada canetinha, cada lápis. Aí vocês vão fazer assim, ó. Exemplo. Vou fazer na minha mesa. Eu vou... Pronto, essa é a minha opção de montagem. Então, eu dou 1 minuto para alguém. Por exemplo, eu tô jogando com... Vocês vão chamar um irmão ou a mãe para jogar. Vocês montam, certo? 1 minutinho para ela observar a figura que vocês montaram. Em seguida, vocês vão fazer assim. Depois que vocês cobrirem, a pessoa que tá na sua frente tem que lembrar qual foi a posição que vocês colocaram as canetinhas e colocar igual, com a mesma cor, com a mesma posição, os lápis. E depois vocês vão verificar se a pessoa aprendeu ou não. Esse é outro tipo de jogo da memória, ou seja, eu tenho que memorizar a posição das canetinhas
e as cores que foram colocadas ali pra mim. Depois, para dar mais uma oportunidade de vocês jogarem um pouquinho mais o jogo da memória, vocês vão fazer o seguinte. A prof vai disponibilizar um link de um joguinho da memória para vocês jogarem online, certo? O jogo da memória é muito legal. Qual é o benefício do jogo da memória? Bom, quando vocês estão jogando o jogo da memória, vocês trabalham raciocínio lógico, vocês trabalham a memória fotográfica, vocês estão sempre com a cabeça, o cérebro em movimento, ou seja, tem uma noção maior de tudo. Então, quanto mais a gente trabalha, mais a nossa mente e o nosso cérebro vai ficando mais, como se diz, mais aprimorado naquilo ali. E a gente tem uma boa memória, é muito bom para tudo. Na hora de estudar, na hora de ter certas lembranças, na hora de explicar algo para alguém, porque nossa memória está sempre ali, em movimento. Nós não podemos deixar nosso cérebro parado, jamais. Tá ocioso? Pega um livro para ler. Tá ocioso? Pega um jogo de estratégia. Tá ocioso? Procura algo para movimentar e não ficar parado nunca. Tá bom, turminha? Beijos e até mais!